Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu trago para vocês uma questão de matemática envolvendo aqui alguns elementos importantes e interessantes da matemática que muitas vezes a gente não aprende na escola, como por exemplo o primorial que está aparecendo aqui. O fatorial é mais comum aparecer nas escolas, mas o primorial, o termial e o duplo fatorial a gente não conhece do ensino básico do Brasil, beleza? Então agora a gente vai aqui aprender um pouquinho mais sobre essas operações. Convido você que é novo por aqui a se inscrever no canal, seja muito bem-vindo por aqui, é uma alegria te receber aqui no meu vídeo, beleza? Se você puder curtir esse vídeo, fortalece demais o meu trabalho, não custa nada para você, beleza? Vamos resolver essa questão sem mais delongas para a gente aprender como que resolve esse tipo de questão aqui. Primeiramente, antes de mais nada, temos aqui uma expressão numérica. Então, temos que dar aquela famosa, né, ordem das operações para não dar errado no final. Então temos aqui parênteses e é ele a primeira coisa que a gente deve fazer, resolver tudo que está dentro do parênteses primeiro para depois resolver o que está fora. E dentro do parênteses a gente tem as duas operações interessantes aqui que eu disse, né? O 5 primorial e o 3 fatorial. Eu vou colocar aqui no cantinho para a gente resolvê-las separadamente e o 3 fatorial, e a gente vai descobrir o valor de cada uma delas e depois a gente faz essa divisão. Antes de mais nada, para a gente resolver o primorial, o próprio nome já nos diz, né? A gente precisa relembrar aqui um conjunto numérico muito importante chamado de números primos. Os números primos têm uma característica especial de possuir apenas dois divisores. Todos os números primos possuem apenas dois divisores e não mais do que isso, e não menos também. Então, por exemplo, o número 3, ele é primo porque ele é divisível apenas por 3 e por 1. É sempre as divisões triviais, ele próprio e 1. E eu vou listar para vocês aqui alguns números primos que vai ser útil na nossa resolução, tá? Não só aqui no primorial, mas aqui na hora de resolver a raiz quadrada e fazer a fatoração, a gente pode utilizar os números primos também para fazer a fatoração, beleza? Então os números primos são esses números aqui, ó. Começando pelo 2, que é o único primo que é par, interessante isso, tá bom? Depois temos o 3, o 5, o 7, o 11, 13, 17 e assim por diante, tá bom? São infinitos esses números, listei alguns aqui, os primeiros, para a gente poder utilizar nessa questão, mas se você precisar, existe uma forma também de verificar se os números são primos ou não. Você pode aumentar esse conjunto numérico quanto você quiser, porque ele é infinito, beleza? Então, o que eu vou utilizar esses números primos na operação do primorial? O primorial ele vai funcionar da seguinte maneira. Eu estou aplicando o primorial no 5, então eu vou pegar todos os números primos que são menores ou iguais ao 5 e vou multiplicar. Então, tendo a lista aqui, fica bem mais fácil para a gente, né? Deixa eu pegar uma cor diferente aqui, ó. Os primos menores ou iguais que 5 são o próprio 5, obviamente, o 3 e o 2. Então são esses os três fatores que vão envolver aqui a nossa multiplicação nessa operação do primorial. Então vamos colocar aqui 5 vezes 3 vezes 2. E aí é só resolver essa operação. Olha como que fica. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2 é 30. Muito bem. E aí eu pergunto para você, você já ouviu falar sobre primorial? O pessoal que já está inscrito aqui no canal já sabe, né? Eu gosto de trazer essa operação para vocês. Mas se você é novo por aqui, comente aí se você já tinha ouvido falar, se você entrou no vídeo por curiosidade para saber, né? Já tinha ouvido falar sobre o primorial? Comente aí para a gente saber quando as pessoas já conhecem, tá bom? E aí, a segunda operação é o fatorial. Como eu disse para vocês, o fatorial a gente já aprende na escola, principalmente na hora que a gente aprende as nossas análise combinatória, as permutações, tá bom? Quando a gente faz permutações de elementos, de coisas, de pessoas, né, de número de pessoas, a gente usa o fatorial, muitas vezes sem saber. No ensino médio eu sei que isso fica bem mais estruturado, a gente inclusive usa a notação, né, do ponto de exclamação, cria-se ali as propriedades e tudo mais, então já é uma matemática básica para a gente aqui. Como que funciona o fatorial? O fatorial, gente, ele vai ser a multiplicação também de todos os números, não só os primos, mas os números naturais menores ou iguais que 3, até chegar no 1, tá bom? Então vai pegar aqui o 3, ele entra na nossa multiplicação, antes dele vem o 2 e depois o número 1. Então essa aqui é a multiplicação que define esse fatorial. Se a gente quiser fazer uma definição mesmo, ó,
n fatorial vai ser o n vezes o anterior a ele, né, o antecessor, vezes o antecessor do antecessor, e assim até chegar no número 1. Essa é a definição, né, a fórmula do fatorial. E agora é só resolver essa multiplicação. 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 1 é igual a 6. Temos então os dois valores importantes para a gente, tá? O 30, que é o 5 primordial, e o 6, que é o 3 fatorial. Vamos colocar na nossa expressão agora, substituindo esses valores. Vai ficar aqui 5, e esse 5 é esse 5 aqui de fora, tá? Abre parênteses, 30 dividido. Estou mantendo as operações aqui, tá? Por 6. A única coisa que está mudando são esses valores que eu substituí ali. Menos o zero fatorial, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele também, tá? Mas antes de falar sobre o zero fatorial, do 5 que está multiplicando, a gente deve fazer essa divisão. E 30 dividido por 6 é igual a 5. Basta que a gente lembre da tabuada. 6 vezes 5 é 30. Então quer dizer que 30 dividido por 6 é igual a 5. E lembrar que também eu estou dando essa importância por causa dos parênteses, tá bom? Sempre que tem parênteses, é dentro dele que eu resolvo primeiro, beleza? Então vai ficar 5. Esse 5 aqui de fora. Quando não tenho nada aqui no meio, é importante também, você deve pensar, ó, tem um número e logo em seguida tem um parênteses. O que tem no meio desses dois? É uma multiplicação, tá, gente? Nunca se esqueça disso. Entre um número e um parênteses, entre um número e uma letra que não tem nada, né? Sempre é uma multiplicação. Então, 5 vezes... Agora, 30 dividido por 6, que é o 5, menos 0 fatorial. Muito bem, gente. Nessa operação temos aqui, nesse ponto da questão, né, temos a multiplicação e o zero fatorial e a subtração. A gente vai começar resolvendo a multiplicação, porque ela vem da esquerda para a direita sendo resolvida. O zero fatorial tem uma definição própria, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas vamos fazer 5 vezes 5. 5 vezes 5 é igual a 25. Tabuada novamente, tá? 5 vezes 5, 25 menos zero fatorial. Nesse ponto da questão, se você não sabe a definição do zero fatorial, você vai ter algumas divergências aqui na resposta. Pode ser que você marque a raiz quadrada de 625, pode ser que você marque, sei lá, o 5 duplo fatorial, não sei. E temos outras opções também, só que você precisa saber o valor do zero fatorial. O fatorial, como eu disse, ele tem essa definição aqui. Só que quando eu coloco o zero e aplico o fatorial, ele tem uma nova definição que não vai partir daqui, porque senão ficaria 0 vezes 0. 0 é igual a 0, né? Mas o zero fatorial não é zero, gente. O zero fatorial é igual a 1. Zero fatorial é igual a 1. Então, a definição do fatorial está aqui, ó. Temos duas condições. Se ele for diferente de 0, ele tem essa fórmula, e se ele for 0, ele é igual a 1. Beleza? Então, lembrando disso, agora a gente não erra mais. O zero fatorial é igual a 1, então vai ficar 24. Opa, 25, né? Menos 1. E aí agora sim vai ficar 24, né? 25 menos 1 é igual a 24. E essa aqui, gente, é a nossa resposta do desafio de hoje. 24, como a gente tinha programado. Você conseguiu acertar essa questão? 24 é o valor da questão. E aí agora tem a segunda parte do desafio. Como de costume aqui nos vídeos, eu trago as opções de resposta sempre com novas operações para a gente explorar um pouquinho mais, deixar o vídeo mais rico de conhecimento, e a gente pode conhecer também essas operações que estão aparecendo aqui e aprender como que resolve, beleza? Vamos começar pelo 5 duplo fatorial. O 5 duplo fatorial, gente, é muito parecido com o fatorial, só que tem uma diferença, tá? Vou colocar aqui em cima pra gente, ó. 5 duplo fatorial. Eu posso definir o fatorial duplo também aqui embaixo, tá? Pra gente poder usar uma forma parecida com essa aqui do fatorial, pra gente poder descobrir o valor dela. O n duplo fatorial vai ser a multiplicação do n, sempre começa pelo n, tá? Ao invés de subtrair 1, eu já vou subtrair 2 logo de início, tá? Então eu vou pular um dos valores que vem antes aqui. Depois eu multiplico por n menos 4 e assim por diante, tá? E aqui no final, se for par, ele vai
terminar no 2, e se for ímpar o n, vai terminar no 1, tá? Então aqui eu vou colocar até um parênteses aqui, 2 ou 1. Depende da paridade. Então, em outras palavras, o fatorial duplo ele vai multiplicar os números que têm a mesma paridade. Ou seja, se o número é par, ele vai multiplicar todos os pares menores ou iguais que ele. Se o número é ímpar, ele vai multiplicar todos os ímpares menores ou iguais que ele. No caso, 5, ele é ímpar, então vai pegar o 5, o 3 e o 1, que são os ímpares menores ou iguais que ele. E se a gente aplicar nessa forma, é exatamente isso que eu fiz lá, né? 5 menos 2 é 3, 5 menos 4 é 1. E agora é só multiplicar. 5 vezes 3, 15. Oxa, não é a nossa resposta, tá? Então, 5 duplo fatorial é igual a 15. 15 não é a nossa resposta, mas já podemos descobrir como que se resolve um duplo fatorial. Você conhecia essa? Deixe nos comentários. Agora, a raiz quadrada. A raiz quadrada de 625, a gente consegue fazer uma fatoração, tá? Vamos pegar aqui no cantinho, ó, 625, e vamos fazer uma fatoração pelos números primos e descobrir o número 625 escrito de uma forma diferente, principalmente se a gente conseguir agrupar em potências para poder simplificar com essa raiz. O primeiro e único número que a gente consegue, primo, né, que divide o 625 é o 5. Isso aqui vai ficar 125. E aí termina em 5, dá para dividir por 5 de novo, vai ser 25, e agora fica mais fácil, né? Por 5 de novo, fica 5, por 5 de novo, fica 1. Terminamos a fatoração. Então quer dizer que o 625 é igual a 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Olha que legal. Então eu vou pegar esse 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado e vou substituir aqui dentro. 5 ao quadrado. Eu posso separar as raízes por causa da multiplicação, tá? E aí, por que eu faço isso? Ao separar, eu posso cortar raiz com potência expoente 2, raiz quadrada com potência expoente 2. Então, no fundo, vai ficar 5 vezes 5, que é 25. Chegamos bem perto, e essa aqui seria uma das soluções, se caso você considerasse, né, erradamente, o zero fatorial como zero, né? Chegamos aqui no 25 menos zero fatorial. Se você tivesse confundido o zero fatorial, você marcaria a letra B nesse caso, né? E não é verdade, a letra B não é a resposta, beleza? O 4 termial, gente, ele é muito parecido com o fatorial, tá? Vou até colocar aqui N termial. O termial tem por definição N mais N menos 1 mais N menos 2 até chegar lá no número 1, tá? Assim como o fatorial, só que ao invés de multiplicar, eu vou adicionar. Então vamos pegar aqui os valores menores ou iguais que 4 e vamos adicionar. Então vai ficar 4 mais 3 mais 2 mais 1. Essa é a definição do nosso termial. Essa operação aqui que tem uma interrogação, beleza? Então vai ficar 4 mais 3, 7, 7 mais 2, 9, 9 mais 1, 10. 10 é o valor do 4 termial e não é a nossa resposta. Restou então para a gente o 4 fatorial. E o 4 fatorial, como a gente já aprendeu ali, é só multiplicar os números menores ou iguais a ele, que são naturais. Então vamos começar pelo próprio número 4, multiplicar o antecessor dele, que é o 3, e assim sucessivamente. 2, sempre para no 1, tá bom? Não se esqueça disso. Se você passar do 1, vai para o 0, aí zera tudo. Aí não funciona, né? Vai dar 0 de todo jeito. Para no 1 e agora multiplica. 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 2 é 24. E 24, gente, já era esperado, né? É exatamente a nossa resposta. Então, a alternativa correta, né, a opção que devemos marcar é a opção letra D. Se você conseguiu acertar, marcou essa opção, meus parabéns, deixe nos comentários aí para saber se você acertou ou não. Se você gostou do conteúdo, deixa aquele like para fortalecer, compartilhe com seus amigos, chame mais gente para poder vir aprender matemática comigo e, claro, você também se inscreva, porque tem vídeo novo todos os dias para vocês. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.